E o Zorra, quando você entra, é o ápice do Zorra? Porque o Zorra chegou a dar muita audiência, Nessa né? época, cara, dava 29 de audiência. O meu quadro Nossa. chegou, tipo assim, a ser o depois da novela, sabe? Que Sei. pegava ali pra... Eles colocavam os mais fortes logo no começo pra Sim, segurar o pra pessoal, né? segurar a audiência É que muita saía da coisa. novela. Dava 30, 32. É muita gente. É muita gente. E isso deve ter mudado tua vida e tua percepção, porque você começou a sair na rua e agora todo mundo reconhecer, ou não, No começo, assim, por causa do eu personagem lembro era que muito assim, deu diferente. 3 meses assim, que eu fazia, meu pai me perguntou, ele falou, e aí, então te reconheceu na rua, semana? Só se eu sair com o personagem. Aí eu falei, ainda não. Aí ele, porra, sai vestida de Juninho, cara. O pessoal não se ligava Mas, no começo. não. E muita gente achava que eu era menino. Tinha É gente que mesmo? achava. E tinha gente, tipo assim, certeza que eu era lésbica. Que loucura. Mas era muito... Cara, o Zorro era muito forte, né? Muito. Eu E lembro muito que comediante meus bom, muita gente muita boa. gente boa. E esse humor, tipo Zorra, ele hoje em dia, você acha que ele tem um preconceito? Ele foi ficando com preconceito, assim como o humor do passado e agora temos uma coisa nova? Ou... Porque eu Cara, acho isso bobagem. Eu também acho, total. Porque Eu acho uma tá aí a falta praça, de inteligência. tem humor de bordão, tem humor Não, de e referência. assim, tem e humor... como dizia o Chico Anísio, assim, é engraçado, não é. Pois é. Entendeu? E assim, porque é popular. Eu tenho uma implicância com essa coisa, tipo assim, de achar que o popular é menor. Mas todo mundo quer, do que ser popular, né? Você quer fazer uma coisa que você aí quer você... que o povo Entendo, consuma, todo né? mundo. Isso tem que ser engraçado pra todo mundo. Assim, eu, uma vez, fazendo Juninho e tal, na época que eu fazia, lá no Zorra, fui na pizzaria Guanabara, lá no Rio e tal, encontrei com Bebel Gilberto. Conheci Bebel. Samantha, aí eu, caramba, Bebel, tipo, aí ela, ai, você é maravilhosa, não sei o que, eu adoro você. Você pode dar um autógrafo pro meu pai? Olha só. Eu falei, oi? Eu falei, não, eu posso parar a minha carreira. Agora, acabou. Você vê? Tá maneiro, Eles acabou. assistiam, Aí ela falou assim, não, meu pai que me mostrou você. Ele falou, Bebel, vem. Mas acho que todos os pais assistiam. Meus pais não perdiam o Zorra Total. Incrível, incrível. Sim, mas sabe, você, tipo... Você não tem noção, né, de quem tá te assistindo, né? Exatamente. De repente, tipo... E você deu o autógrafo? E aí eu dei o autógrafo pra João Gilberto. Sorry. Deixa eu escrever aqui. Aí eu botei assim, eu falei, João, estou aqui achando que já posso até parar de trabalhar, porque Nossa. valeu toda a minha carreira esse autógrafo aqui. Entendeu? Você vê? Aí Quando ela fala falou popular, que... atinge todo mundo. Então, assim, às vezes, sabe, as pessoas são muito pejorativas em relação ao humor do Zorra, ao humor do Vai Que Cola. E assiste, acha engraçado, mas às vezes tem vergonha de falar, não, tá, não sei quem tá assistindo, minha mulher tá assistindo, acaba assistindo, mas gosta. Sim. Meu pai era assim. Sua mãe gosta de assistir, mas sempre tava dando risada. Eu falei, pai, você tá rindo? Tem umas coisas engraçadas aí. Então, assim, quando é engraçado pra todo mundo. Eu acho, às vezes, as pessoas me perguntam, mas como é que é fazer humor lá? Você acha que nos Estados Unidos, como é que você vai fazer humor lá? Eu falei, cara, mas humor é humor em qualquer lugar. Porque humor, assim, cinema mudo. Charlie Chaplin, então, é engraçado. Tem que achar um caminho. Você não precisa falar pra ser engraçada. Tudo bem que tem Bean, coisas né? assim, exatamente, tem coisas que são regionais, você vai falar de uma coisa cultural, mas tem coisa que eu funciona quero só que num lugar. funciona, mas por causa do texto. E tem muita coisa que funciona numa época e depois não funciona mais, né? A gente vê Sim. muita coisa assim. Mas eu tento fazer esse humor atemporal e universal, assim. Sim. Tento não, eu faço. Entendeu? Porque eu vejo que a graça eu fico me testando também lá. Deixar muito específico a um público só, né? Eu nem sei fazer isso, entendeu? Eu sou naturalmente engraçada. Às vezes você então... vai fazer uma coisa muito específica pro público nerd, o resto do pessoal vai boiar, né? Mas eu acho que o engraçado só que porque tem gente que também não tem humor e não consegue, não tem a inteligência de pescar o negócio. Aí é diferente, entendeu? Mas eu acho que quando uma parada é engraçada, ela tá no jeito de olhar, tá no jeito de falar, tá no jeito de, sabe? Tá no corporal, tá... Então, assim, eu acredito nesse humor. E como que era a gravação? Como que é
um dia gravando o Zorra Total? É estressante? É rápido? Cada um faz a sua parte e vai embora? Você fica esperando muito? Como que funciona esse dia a dia da televisão? No Zorra era uma coisa mais, tipo, era diferente do Vai Que Cola, por exemplo, Vamos né? falar do Zorra primeiro, então. O Como Zorra, que é? a gente chegava lá, o estúdio acho que abre 1 da tarde, a gente chegava 11 Todo mundo horas. ou cada um escalonado no horário? Não, o estúdio lá começa a gravar, vai de 1 às 9. Então, mas... O estúdio. E vocês? E aí você... Não é meio escalonado, não. Assim, tipo, você entra lá e aí, tipo, o outro não ficou pronto primeiro, tal. Aí pode passar na frente. pode passar na frente. Não tinha muita essa organização. Às vezes você ficava o dia inteiro esperando. Nossa. Variava, entendeu? Mas o Vai Que Cola é assim, a gente chega lá, almoça, começa a caracterização. Tá. Aí a gente vai, ensaia... vai ensaiando de 3 em 3 páginas. Tá. A gente ensaia 3 páginas, grava 3 páginas. Sem a plateia. Tá. Ensaia mais 3, grava mais 3. E aí tá, a gente acaba de gravar sem plateia, vai lanchar, volta pro retoque, aí entra a plateia e aí a gente grava direto. Sem aí vai parar. direto, sem parar. Uma vez ou com duas? a plateia. Uma vez. Não, se fosse 2, a gente ia morrer. Então. Terminou, vamos fazer tudo de novo. Agora é UTI, tá, gente? As ambulâncias chegaram. E o que vai pro ar? Um pouco de mix, cada coisa? O que ficou melhor, às vezes, sem plateia, vai. Mas às vezes a plateia também dá um fogo maior na gente, entendeu? E aí surge uma coisa com a plateia, surge uma interação, surge uma ideia. A gente segue muito o texto, assim. Dificilmente tem uma improvisação, mas coisas acontecem. Um negócio cai, a outra tropeça, entendeu? Então, e a gente tem muita liberdade lá um com o outro, a gente já convive há muito tempo, né? Então, assim, a gente também tem... O jogo fica muito fácil, a gente tá jogando há muito tempo juntos, então... Entendi. Mas é um dia pesado. Termina que horas? A gente chega lá meio-dia, às vezes termina 10, às vezes 11. Fica esgotada total. É cansativo. É uma energia muito... Ainda mais com plateia, né? É cansativo. Mas é fácil também. É tudo ao mesmo tempo. É fácil, é difícil, é legal, é estressante, é chato, é maneiro, tem todos os sentimentos juntos. E quando você vê na TV, é o que você sentiu fazendo ou é uma outra coisa? Quando você olha e fala, nossa, que diferente. Você tem essa sensação, às vezes, de olhar e ser diferente do que era na hora? Não. Basicamente, eu sei que você eu tô fazendo. Assiste? Assim, me assisto. Porque tem gente que me não se assiste. assisto, gosto, dou risada comigo. Corrige alguma coisa, melhora? Aí também fico, às vezes, paranoica. Tipo, podia ter feito isso melhor. Acho que me ajuda, né? Tipo, às vezes eu, tipo assim, fico falando as falas que já... Amiga, você já gravou. Tipo, fica repetindo eu fico junto? repetindo, assim. Não, mas depois, tipo, você gravei, eu vou pra casa, tipo, fico falando as falas de outra forma, entendeu? Eu falo, gente, mas Samantha, desliga, cara. Nem fala na terceira pessoa. Me passa a lasanha, me passa a lasanha. E aí, na estreia do meu filme, Eu Tô Rica, a gente tava assistindo lá com todo mundo e eu gargalhando, rachando o bico, assim. Aí meu marido, Samantha, você tá rindo mais que todo mundo. Eu falei, sim, porque eu sei de coisas que ninguém sabe. Então, assim, ele acha o máximo. Assim, ele falou, cara, você se diverte com você é muito Você é própria doida, plateia, cara. né? Mas eu me divirto sozinha. Mas mesmo. antes de falar dos filmes, o Zorra, você ficou quanto tempo lá? 6 anos. 6 anos. Uhum. E tem alguma história de bastidor engraçada? Coisas que deram errado? Coisas que a gente não vê na tela, assim? Cara, tem tanto tempo já o Zorra, mas eu não sei se eu... Tem essa coisa, tipo assim, quando a gente tava eu e Catiúcia, a gente virava 2 demônias, assim, quando a gente tava de criança. Gravando ou fora Gravando fora, a gente perturbava as pessoas. E aí fala, porque esse tipo de personagem você tá protegido, você fala o que você quiser, tipo... Então, tinha um ambiente muito saudável, assim, sabe? Entre os atores, entre a equipe, assim, sabe? Mas não tem uma coisa específica, eu não tô lembrando agora, sabe? E você tem alguma explicação por que a gente quase não tem mais humor na TV aberta ou não? Você já pensou sobre isso?
Cara, não sei, acho que falta vontade de quem tá Ou é mandando, medo, fazendo o schedule lá de... ou é medo um pouco de cancelamento, de esse tipo de piada não pode mais, o que será que vão pensar? Acho que é um pouco disso. Ou é de anunciante. Eu já trouxe várias pessoas aqui, a gente discute isso, por que que não tem mais tanto programa de humor. Pô, teve uma época que você tinha CQC, Pânico, Zorra, Praça, tinha o Caceta, né? Tinha tanta coisa, né? A gente cresceu assistindo essas coisas. Eu não sei essa resposta. Mas eu acho É. uma pena, né? Poderia ter bem mais, assim, Porque né? no cinema tem você muita continua, gente... né? Essa coisa Sim, da comédia a no comédia é cinema é muito muito forte forte, no né? cinema, A Assum teve aqui, o Sim. Edu,